duplamente orado, né? Assim, obrigado. É uma alegria, irmãos, estar com os irmãos aqui mais uma vez. Que a paz de Deus e o amor dele esteja derramado sobre os nossos corações. O tema desse ano, proposto pela nossa Convenção Batista Brasileira, é Transformados pelo Poder do Reino. Transformados pelo Poder do Reino. É um tema que nós, enquanto Igreja Batista do Meier, abraçamos. Ele está baseado no texto de Paulo à igreja de Corinto, na primeira carta, capítulo 4, verso 20, onde Paulo falava que o reino de Deus não é baseado em palavras, não é fundamentado em palavras, não é alicerçado meramente em palavras, mas sim em poder. Que o que sustenta, fundamenta e baseia o reino de Deus é o poder e não palavras. Poder e não palavras. Um poder transformador. Daí surge o tema transformados pelo poder do reino. Transformados pelo poder do reino. Paulo, além de Corinto, tratou a respeito desse mesmo tema com a igreja de Colossos, ou a carta que ele escreve aos Colossenses, e é lá que a gente vai fazer a nossa reflexão central na mensagem dessa manhã. Te convido a abrir a Bíblia, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. O verso central, quando ele fala sobre esse reino, está no verso 13, e a gente vai, a partir do 9, se aproximando lentamente do verso 13, refletindo algumas coisas até a gente chegar lá. Colossenses 1, a partir do 9. Antes de ler, só contextualizar um pouco. Paulo não conhecia essa igreja de Colossos, nunca esteve lá. Essa igreja foi edificada, doutrinada por um homem chamado Epáfras. Epáfras então se encontra com Paulo, dá algum testemunho a respeito daquela igreja e Paulo começa a escrever, dizendo: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, que Paulo ouviu Epáfras, não deixamos de orar por vocês. Paulo não deixou de orar pela igreja de Colossos. E eu te convido mais uma vez a orar nessa manhã. Pai, aplica a leitura desse texto aos nossos corações, que assim como foi o pedido de Paulo naquela época por aquela igreja, que assim seja com a Igreja Batista do Meier nessa manhã, que possamos aprender a Tua revelação a partir do texto, que possamos conhecer o que Tu queres para as nossas vidas e que possamos nos permitir, ó Pai, a cada dia mais darmos continuidade à transformação da implantação do reino de Deus em nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O que Paulo orava? Ele orava por aquela igreja pedindo o quê? O próprio texto no verso 9 diz: não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Vou dar uma parada aqui. Uma coisa é conhecer a Deus, saber quem Deus é. Outra coisa é conhecer qual é a vontade desse Deus. Posso te pedir para te responder a seguinte pergunta: quem é Deus? Aí você vai dizer: Deus é amor, Deus é espírito, e importa que aqueles que o adoram, adorem espírito e em verdade. Além de ser amor e além de ser espírito, Deus é um Deus criador, criou o universo. E você vai dizer coisas que Deus é, e na verdade Ele é, vai citar a Bíblia para justificar até aquilo que você diz. Você pode falar que Deus é aquele que chamou Abraão, fez de Abraão uma grande nação, e vai citar algumas coisas que Deus fez e a Bíblia nos mostra. Mas não é esse tipo de conhecimento de Deus e da pessoa de Deus que Paulo está querendo que aquela igreja tivesse e que é necessário que a gente tenha aqui nessa manhã. Paulo orava pela igreja de Colossos para que aquela igreja tivesse o pleno conhecimento da vontade de Deus. A pergunta muda. Eu posso te perguntar quem é Deus.
Você vai me responder. Agora eu mudo a pergunta. E qual é a vontade de Deus para você, para a sua vida? Qual é a vontade dele? Você conhece a Deus e tem um relacionamento com ele a ponto de não só dizer quem ele é, mas de dizer qual é a vontade dele para você? É esse tipo de conhecimento que Paulo queria que aquela igreja tivesse. Não só de adorá-lo por ser santo, digno, fiel, justo, eterno, autor da criação e tudo mais. Paulo queria que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, que se aprofundassem num relacionamento com Deus, para além de qualificá-lo, além disso, mas para saber, Senhor, qual é a tua vontade para mim. Paulo continua orando e harmonizando esse conhecimento da vontade de Deus com toda a sabedoria e discernimento espiritual. Pleno conhecimento da vontade de Deus, com o uso da sabedoria e discernimento espiritual. Essas três características juntas abundando naquela igreja. Verso 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Ou seja, esse conhecimento a respeito da vontade de Deus, o propósito não é só acumular conhecimento. O propósito é fazer sentido na vida, é ter significado na vida, é transformar a vida ao ponto de não só eu sei quem Deus é e qual é a sua vontade, como agora eu ando de maneira digna. A gente cantou que Ele é digno. Deus é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Deus é o digno. Mas o que Paulo apresenta aqui para a gente é que nós também, enquanto igreja, enquanto servos desse Deus, devemos andar de maneira digna do Senhor, dignos de sermos chamados cristãos, dignos de sermos identificados com a pessoa do Cristo, de carregar o nome do Cristo. Devemos andar assim, de maneira digna. Não é o conhecimento pelo conhecimento, mas é o conhecimento que se aplica à minha maneira de viver e à sua maneira de viver. Deveria fazer sentido aquela igreja. Continuando no verso 10. Além de viver de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo. Agradar a Deus. Frutificando, dando frutos em toda boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus. Frutificando, agradando a Deus, crescendo no conhecimento de Deus. Verso 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, ou sendo empoderados, para usar uma palavra mais da moda, da área da gestão e de RH, o empoderamento, para que aquela igreja recebesse esse poder, esse empoderamento, essa capacidade. E ele continua, de acordo com a força da glória dele, não da própria igreja, para que tenham três características, perseverança, paciência e alegria. A igreja deveria ser empoderada e receber o poder do alto para desenvolver nela perseverança, que é consistência, ou persistência, que é manter-se a despeito das dificuldades, perseverar, independente das dificuldades. Outra característica, que aquela igreja deveria continuar, independente das dificuldades, de maneira paciente, pacientemente, sem sofrer desânimo ao longo do tempo. Isso é paciência. Quem é paciente, espera, não sofre a ação do tempo. Independente do tempo, suporta com paciência. O tempo, se demora 10 anos, 15 anos ou 40 anos, pacientemente espera, perseverantemente. E a última característica é alegria ou gozo, dependendo da versão da nossa Bíblia, o que aqui está muito menos ligado à felicidade, a estar feliz, com um sorriso, e mais ligado a estar com satisfação, contentamento, a estar satisfeito. Uma igreja que caminhava perseverante, paciente e satisfeita com aquilo que ela tinha. Essa era a oração de Paulo. Ele ora por tudo isso. Ele ora pelo conhecimento da vontade de Deus, para que a igreja usasse com sabedoria e com discernimento espiritual. Ele ora para que aquela igreja fosse fortalecida, para que aquela igreja frutificasse,
para que produzisse boas obras, andasse de maneira digna do Senhor, para que ela tivesse dentro dela perseverança, paciência e contentamento, ou felicidade ou alegria menos que felicidade. E ele vai caminhando e vai construindo, e a gente vai se aproximando do verso 13, antes dele o 12, dizendo o motivo da gratidão de Paulo a Deus. Na oração dele, Paulo dizia: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. E é a primeira vez que ele mostra o reino nesse texto. Ele nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. O que isso quer dizer? Que em algum momento da nossa história, nós não éramos filhos de Deus. E a partir de um momento, Deus nos adotou. E ao nos adotar, além de nos fazer filho, nos deu essa herança. Ao fazer-nos filhos, nos deu essa herança. Tivemos acesso a essa herança, que é o que ele está construindo no texto. Enquanto criaturas de Deus, estávamos desgarrados e sem relacionamento nenhum com Deus. Dado um momento no qual, pela obra do Cristo na cruz do Calvário, o acesso a Deus se abre. Somos adotados pelo Pai, somos filhos por adoção e recebemos essa herança. E ele caminha, e aí chegamos no ponto central, que é o verso 13. Você caminhou comigo até aqui, subimos essa escada da construção do Paulo no texto, e ele fecha no 13 dizendo sobre essa herança dos santos no reino da luz. Porque ele, o Cristo, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos resgatou do império das trevas, ou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele mudou a nossa realidade. É como se você pegasse um neném recém-nascido aqui no Brasil, que teria uma realidade brasileira para viver, e é transportado lá para a Inglaterra e vai ter uma realidade inglesa de educação. Mudou a realidade. É muito mais do que esse mero exemplo carnal. Ele tirou você do domínio das trevas, do domínio do pecado, onde você não tinha opção de não pecar, e abriu as portas para um relacionamento com Deus e te trouxe para um reino, o reino do seu Filho amado. Antes, éramos dominados pelo pecado e não tínhamos opção. É em Cristo que temos a opção de não pecar, de não errar, de agradar a Deus, de viver uma maneira digna de sermos chamados cristãos. É através desse momento, como cidadãos do reino do seu Filho amado, é que temos essa bênção, essa graça, essa dádiva, essa possibilidade. É o poder transformador do reino de Deus, que a partir desse verso 13, Paulo vai construir. Ele meio que abandona a escrita a respeito da oração que ele estava fazendo e começa a falar e a qualificar o rei desse reino e a dizer coisas a respeito do Cristo. De modo que na carta de Paulo aos Colossenses, a gente tem uma das mais profundas cristologias do Novo Testamento. É onde, dentro da teologia, você consegue pensar as coisas principais a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E a gente vai se ater apenas ao início, a gente vai caminhar durante essa mensagem somente até o verso 15. A gente vai fazer o 14 e o 15 só, mas ele continua e entra pelo capítulo 2, falando a respeito do Cristo e dessa obra e o rei desse reino. A partir do verso 13, onde ele fala: ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele diz no 14: em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O visto do passaporte, o carimbo do passaporte para a entrada nesse reino é a remissão dos pecados, é o perdão dos pecados. No reino do Filho do seu amor, há perdão de pecados. Só é possível entrar no reino e pertencer ao reino e ser um cidadão desse reino, porque no reino do seu Filho amado há remissão de pecados e há perdão de pecados. É o que a gente vê em todo o Evangelho.
Lembra, João capítulo 8, a mulher pega em ato de adultério. Qual é o poder transformador do reino na vida daquela mulher? Perdão de pecados. Por que o reino não se baseia em palavras, mas sim em poder? Porque o que a palavra e o que a lei diria para aquela mulher? Olha, você foi pega em ato de adultério. A lei manda apedrejar. Qual é o poder transformador do reino, não baseados em palavras, mas baseado em poder que Cristo usa para aquela mulher? Perdão de pecados. Os teus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. E a partir desse momento, a vida da mulher é transformada. Ela é transformada pelo poder do reino, um poder que perdoa pecados. O poder do sacrifício de Cristo no Calvário, que é capaz de redimir o teu pecado e o meu pecado e o pecado daquela mulher de João capítulo 8. Um outro exemplo, o ladrão da cruz. Um homem que possivelmente viveu uma vida de delito, uma vida de crime, possivelmente uma vida inteira de atos criminosos. No último instante da sua vida, encontrou o poder transformador do reino, encontrou perdão de pecados, e a realidade dele foi transformada, a realidade dele mudou, porque encontrou esse poder transformador, perdão de pecados. Mais um exemplo, o filho que chega para o pai e fala: pai, para mim o senhor está morto, eu quero a minha parte da herança, e vai embora. O filho pródigo. O filho que olha para o pai e fala: olha, você está vivo, eu não quero esperar você morrer. Para mim, eu te mato agora, hoje, me dá minha parte e eu vou viver minha vida. Você fica aí, vivo, mas para mim, morto. E eu vou viver a minha vida. Para esse filho, o pródigo, quando ele volta arrependido e quebrantado, dizendo para o pai: olha, pai, eu quero ser só um empregado aqui. Eu quero ser um funcionário qualquer. Não me dá nenhum tipo de privilégio. Eu quero só poder usufruir do que a galera aqui que trabalha para você está usufruindo. Eu não quero mais nada daquilo, esquece aquilo. E o que ele encontra? O poder transformador do reino. Um poder que perdoa pecados. Um poder que capacita o pai a olhar para ele de novo como um filho amado, que nunca deixou de ser aguardado e esperado e amado e querido. E ele volta a ser o mesmo filho, volta a ter o mesmo status de filho, porque ele encontra o poder transformador do reino, irmãos. Se você olhar para a tua história e olhar para a minha história, a gente vai entender que a gente participa desse reino porque em algum momento nós encontramos esse poder transformador. Encontramos perdão para o nosso pecado. Eu encontrei perdão para o meu pecado. Você encontrou perdão para o seu pecado. O irmão que está sentado no banco do seu lado encontrou perdão em Cristo para o pecado dele. E não há medida de pecado. Não há pecado menor ou menos grave. A mulher pega em ato de adultério, o ladrão de uma vida de crimes, enquanto nós, carnalmente, talvez desejaríamos que ele morresse e pagasse, porque o que a gente vê a 3x4 é o consenso de que aqui se faz e aqui se paga, então se ele fez o mal, ele merece sofrer o mal. Essa visão nada espiritual e nada evangelical, nada a ver com o evangelho, é totalmente destruída quando a gente olha do ponto de vista de Deus, porque o próprio Cristo olha para ele e o perdoa, e dá a oportunidade de recomeçar os segundos finais de sua vida, de viver uma nova vida, nem que seja por segundos, mas de experimentar o poder transformador do reino de Deus, perdão de pecados. No reino do seu Filho amado, todos os pecados são perdoados. E é isso que possibilita e abre as portas para você participar desse reino, para eu participar desse reino, para a mulher de João capítulo 8 participar do reino, para o filho pródigo retornar e participar do reino do seu Filho amado. É uma prova de amor que Deus nos dá. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele fala isso. Parece coisa de namorado, né?
de casal, me dá uma prova de amor. Paulo vai falar em 5:8 de Romanos, que Deus prova o seu amor conosco, porque Cristo morreu quando nós ainda éramos pecadores. Ainda não estávamos reconciliados. Quem era eu e você quando aquilo aconteceu? Mas Deus enviou uma prova de amor e nos perdoou e enviou o seu Filho para perdoar pecados. E é a partir disso que nós encontramos esse poder transformador do reino. Caminhando para o verso 15, que é o início do testemunho de Paulo a respeito da pessoa de Cristo, no texto de Colossenses. E aqui para a gente nessa manhã, o último verso desse texto de Colossos, da carta aos Colossenses, Paulo vai fazer uma comparação e vai dizer que o Cristo, esse que perdoa pecados, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O que a gente entende nesse texto? Deus não é possível ser visto, mas o Filho sim, o Jesus encarnado sim. Então, se você quer olhar a Deus e conhecer a Deus, você deve olhar o Jesus, porque Ele é a imagem do Deus que não se pode ver. O Deus que não tem uma imagem construída é possível de ser alcançado ao olharmos para a vida do Cristo. Esse Jesus, ele tem a prioridade, ele tem a primazia, ele tem a preeminência dentre todos os outros irmãos. Não é uma questão cronológica de ser primogênito porque veio primeiro. Sabemos que ele é eterno. É uma questão de prioridade. Cristo, a imagem do Deus invisível. Paulo constrói isso. Alguma coisa ou alguém, Cristo, a imagem de outro alguém, Deus, e ele sendo o primogênito dos irmãos. Paulo vai usar essa mesma comparação, e eu quero trazer um outro texto bíblico para que nós possamos comparar o que ele diz aqui em Colossenses com o que ele vai falar em Romanos 8:29. Volta um pouquinho aí, Romanos 8:29. É a mesma construção. Alguém, a imagem de um outro alguém, e Cristo, o primogênito dos irmãos. Em Colossenses a gente vê que Jesus é a imagem de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Romanos 8:29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo está falando aqui da igreja invisível, dos santos, dos salvos, aqueles que Deus na eternidade já conheceu, pela sua presciência já sabia quem seria, quem comporia. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho, a fim de que o Filho seja o primogênito de muitos irmãos. Você é inteligente e já sabe onde eu quero chegar. Se no texto de Colossenses, Cristo é a imagem de Deus, aqui no texto de Romanos, o mesmo Paulo fala que os salvos, ou a igreja, é a imagem de Cristo, ou está predestinada a ser a imagem de Cristo. O pastor falou há 15 dias atrás na mensagem sobre o já e o ainda não, e essa compreensão se aplica aqui nesse momento. É um reino que já é chegado, mas ainda não totalmente. Só olhar para o lado de fora. A gente ainda não está vivendo 100% do reino dos céus. Só olhar para a cidade santa, Jerusalém celestial, comparar com o que a gente tem, que a gente sabe que ainda não é isso. Mas já podemos viver o reino de Deus aqui e agora. Já e ainda não. Já somos imagem de Cristo. Ainda não completamente, ainda não totalmente. Já somos livres do pecado, livres da condenação do pecado, ainda não totalmente dos seus efeitos, ou da sua dissuasão, ou da sua influência, ainda não totalmente, mas já livres
de não termos opção de não escolher outra coisa a não ser pecar. Estamos libertos desse império das trevas. Vivemos no reino do seu Filho amado. De maneira que o que o texto de Romanos nos mostra é que, de alguma forma, nós, a igreja, temos o potencial e a capacidade de sermos a imagem do Cristo. E Cristo é a imagem de Deus. Repousa sobre mim e repousa sobre você a tarefa de sermos imagem dele. Imagem de Cristo. Cristãos. E o que isso tem a ver com tudo aquilo que falamos sobre o perdão? Porque esse é o caminho que necessariamente precisamos para que isso aconteça. Necessariamente precisamos. Se Jesus é a imagem de Deus, para nós sermos a imagem de Jesus, não há outro caminho senão o caminho do perdão, o caminho da remissão de pecados, o caminho de entrarmos pelo reino e, ao entrarmos pelo reino, sermos transformados pelo poder do reino, um poder acima de tudo perdoador. Cristo vai fechar essa ideia e vai consolidar tudo isso que eu estou falando quando Ele ora. Quando Ele ora por mim e por você, e é o último texto dessa manhã, João 17. Texto conhecido como a oração sacerdotal, onde Jesus vai orar pelos discípulos e, após orar pelos discípulos, começa a orar por nós, aqueles que não estavam lá naquela ocasião, mas que no futuro creriam na sua mensagem, na sua palavra. E o próprio Cristo, registrado aqui pelo João, registra essa ideia de que Cristo é a imagem de Deus e nós somos a imagem de Cristo. João 17, do 20 até o 23. Minha oração não é apenas por eles, os discípulos que estavam ali e que ele orou até então. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, a mesma glória que Deus deu ao Filho, o Filho dá a nós. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles, Jesus em nós, e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Vou contar uma novidade para você. Nós estamos em 2016. Sabia? Nós estamos em 2016. Até quando a falta de unidade, a falta de perdão vai atrapalhar o que Jesus orou nesse texto de João 17? Até quando a igreja do Senhor viverá sem unidade por falta de perdão e fazendo com que a oração de Jesus não se cumpra em seus efeitos, porque nós, enquanto igreja, não somos um, porque não nos permitimos sermos transformados pelo poder transformador do reino, um poder que foi capaz de perdoar os meus pecados, e agora eu me sinto no direito, no privilégio, ou conquistando a possibilidade de não perdoar o meu irmão e não ser um com ele. Isso não é o poder transformador do reino. Como vimos e mostramos no texto, e lemos no texto e aprendemos, o poder transformador do reino de Deus, em sua essência primeira, segundo o texto de Colossenses, é perdão de pecados. No reino do Filho do seu amor, há perdão de pecados. No reino do Filho do seu amor, há perdão de pecados. Não só o meu pecado para com Deus, não só aquilo que me afastava de Deus, mas aquilo que em João 17 eu posso dizer que te afasta do teu próprio irmão. Aquele pecado que afasta um irmão do outro.
Se permitirmos nós, eu, você, individualmente, sermos transformados pelo poder desse reino, se queremos, se nós, enquanto Igreja do Meier, desejamos viver 2016, um ano de transformação pelo poder do reino de Deus, a transformação vai começar pelo perdão. É o que o texto de Colossenses me mostra. De maneira que é impossível termos unidade um com o outro se não perdoarmos um ao outro, ou uns aos outros. Não existe um perfeito, não existe ninguém que não erre, que eu seja capaz de me relacionar e dizer, olha, esse camarada nunca vai me decepcionar, eu posso confiar nele plenamente, que ele não vai me desapontar nunca. Não existe isso, não existe isso. E é por isso, por não sermos perfeitos, que o vínculo da unidade é o perdão, que aquilo que estabelece a unidade na igreja é o perdão. Assim como nós tivemos a unidade em Deus restaurada e o relacionamento com Deus restaurado através do perdão, o relacionamento de um com o outro, de nós com o nosso próximo, é restaurado através do perdão. Até quando quebraremos a unidade em não perdoar o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, o nosso vizinho, o nosso filho, o nosso tio, o nosso sobrinho? E esse nome que já veio na tua cabeça. Até quando? Até quando a gente vai fazer com que a oração de João, no capítulo 17, onde ele disse, olha Pai, assim como eu sou um contigo, que eles sejam um em mim, com um propósito, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo crendo que Jesus enviado da parte de Deus, quando formos um. E nós atrapalhamos até a crença dos incrédulos, atrapalhamos a fé dos incrédulos, porque o que o texto me mostra claramente é que, quando formos um, o mundo vai crer. Quando formos um de verdade, o mundo crerá que o Filho foi enviado pelo Pai, que Jesus foi enviado por Deus. Tem um propósito, para que o mundo creia que tu me enviaste. E Jesus repete isso algumas vezes nesse texto de João 17, sempre se referindo não a milagres. Olha Pai, eu vou fazer vários milagres para que o mundo creia que tu me enviaste, vou curar, vou fazer várias curas para que o mundo creia. Não, é que eles tenham a plena unidade para que o mundo creia que tu me enviaste. Até quando nós não vamos obedecer ou se sujeitar à palavra de Deus e recusar o perdão ao irmão? Até quando? Já estamos em 2016. Há quantos anos, há quantas décadas carregamos a falta de perdão? Então, se nós em 2016 oramos e pedimos a Deus que precisamos ser transformados pelo poder do reino, se você quer ser transformado pelo poder do reino, permita-se perdoar. Permita-se perdoar, porque você foi grandemente perdoado. Você foi adotado por Deus, porque Ele olhou o teu estado de pecado, pecador, rebelde para com Deus, alheio às coisas de Deus, e te perdoou. E te perdoou. Queria que, nesse momento, você fechasse os teus olhos. A gente vai cantar uma canção e necessariamente, se você tem alguém para perdoar, queria que você orasse nesse momento. Ou pedisse a Deus que viesse o nome, se você ainda não descobriu. Se não há ninguém, glória a Deus. Se você já fez isso em algum momento da tua história, liberou o perdão, glória a Deus por isso. Mas eu tenho certeza, irmãos, que a gente ainda precisa alcançar essa plena unidade. A gente ainda tem a caminhar, a gente ainda tem coisas para serem transformadas pelo poder do reino no âmbito do perdão. Vamos nos permitir sermos transformados por esse poder perdoador e perdoar também.
No reino onde pecados são perdoados, não há razão para falta de perdão. No reino onde pecados são perdoados, não há razão para falta de unidade. Que a gente possa orar a oração que Ele nos ensinou. Que nós recebamos o perdão de Deus, perdão às nossas dívidas, aos nossos pecados, às nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que erraram conosco. Que nós alcancemos o perdão de Deus na mesma proporção que nós estamos dispostos a perdoar quem errou com a gente. Que Deus nos perdoe o tanto quanto nós perdoamos ao outro. Que Ele não nos perdoe mais ou além, se não estivermos dispostos a perdoar o próximo. Porque é a mesma medida. Nós seremos avaliados com a mesma medida. E a oração que Ele ensinou foi: assim como Ele nos perdoa, que perdoemos também. É o mesmo perdão, é o mesmo sacrifício de amor, é a mesma prova de amor, o perdão. Sacrifício por amor. Permitam-se todos, eu também, a sermos transformados pelo poder perdoador que há no reino. Como é que a gente vai fazer? Tem várias maneiras. Você vai sair por aqui, vai ligar para a pessoa, vai marcar uma reunião, um encontro. Se ela está aqui, você vai chamar ela para almoçar. Tem almoço na igreja hoje. Você vai chamar ela para almoçar e vai almoçar com ela. Ou se ela está em casa te esperando, você vai comprar o almoço e vai levar para almoçar em casa com ela. E olha, eu trouxe o almoço. Mas irmãos, 2016 já. Não dá para arrastar a falta de perdão por mais tempo. É hora de sermos transformados por esse poder perdoador. É muito além de perdoarmos por Deus e alcançarmos salvação. É perdoarmos o próximo. Unidade no meio da igreja. Unidade, comunhão, através do perdão. Esse é o poder transformador. E eu entendo ser essa a vontade de Deus para os nossos corações nessa manhã. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, que a Tua palavra seja efetiva, que a revelação da Tua vontade se manifeste em cada mente aqui presente nessa manhã, que o Teu Espírito Santo sonde os corações e, ó Pai, cause uma transformação impactante e permanente, que dê fruto para a eternidade, que não sejam mudanças para esse tempo, para esse momento, a olhos vistos, mas que sejam mudanças espirituais profundas. Faça a Tua vontade no meio da igreja e nas nossas vidas. Transforma, ó Pai, a nossa vida a cada dia, com tantas coisas que o Teu reino tem e nós precisamos buscar a cada dia. Mas hoje, é a começar por isso, que haja perdão em nosso meio. É o que nós oramos, te agradecemos, porque alcançamos esse perdão em Cristo já alcançamos, ó Pai, a remissão, a redenção dos nossos pecados. E é somente por isso, por sermos livres do pecado, é que somos capazes e hábeis a perdoar o nosso próximo. Muito obrigado pela Tua palavra. Despeça-nos em paz. Que a graça, o amor de Deus o Pai e a graça do Seu Filho e a consolação do Espírito Santo seja conosco nessa manhã. Que a Tua presença seja abundante em nossa vida e que nós possamos viver isso de maneira relevante. Em nome de Jesus que nós oramos, Senhor.